Olá, minha gente! Olá! Sejam todos bem-vindos a essa série de lives que estou fazendo, ferramentas logoterapêuticas na prevenção do vazio existencial. Então eu quero acolher a todos aqui com muito carinho, muito carinho. Hoje nós temos uma convidada mega especial, a logoterapeuta Sônia Nascimento. Muito carinho que hoje tem Sônia aqui. Então, eu queria o retorno de vocês, porque eu fiz uma live ainda há pouco e na verdade a plataforma do Instagram estava bem instável. Vocês podem dar um retorno para mim, se a imagem tá ok, se o som tá legal. Se estiver ok, vocês vão me dizendo, me dando um retorno, por favor. Eu quero já aqui, agradecer a presença de muitos psicólogos. Tem logoterapeutas aqui, olha, gente. Que maravilha tê-los aqui. Oi, Regina. Opa, obrigada, Érica, obrigada. Muito bom, então estamos ok, né? Estamos ok. Eu quero acolher a todos nesse mês Setembro Amarelo. Na verdade, existe uma tentativa de contribuir de alguma forma dentro desse cenário que vivemos hoje, né? Que tanto expressa o vazio existencial, que é algo que realmente atinge tantas pessoas, e quantas pessoas nós atendemos e temos contato, que são pessoas que vivem esse vazio nas suas diversas expressões, né, gente? Então, aqui só posicionando aqueles que estão chegando aqui nesse momento, mais uma vez agradecendo a presença de todos, que, na verdade, o vazio existencial foi um termo cunhado por Viktor Emil Frankl, fundador da logoterapia. Ele mesmo fundou e cunhou esse termo exatamente para denominar, para definir um determinado momento da vida da pessoa onde ela não encontra sentido em uma situação. Ou seja, a pessoa, ela é um ser em busca de sentido. A motivação primária para que a pessoa viva, né, é exatamente a vontade de sentido. Então, cada situação que vivemos, queremos encontrar um sentido. Quando esse sentido é frustrado de alguma forma, na verdade, a sensação é a sensação de um vazio. É exatamente esse termo que, na maioria das vezes, é dito pelas pessoas que vêm nos procurar, né? É uma sensação de vazio, que alguma coisa está faltando, que precisa ser preenchida dentro de si, né? Então, eu trago até uma frase de Viktor Frankl, quando ele fala assim, que quanto menos a pessoa, quanto menos conhece o homem, o sentido da sua vida, tanto mais ele acelera o ritmo. Isso é frase de Frankl. Ou seja, quanto menos conhece o homem o sentido da própria vida, mais ele acelera o ritmo. Então, na verdade, isso já é uma reflexão para nós nesse tempo onde estamos muito acelerados com tantas coisas que nos vêm até nós, de estímulos sensoriais, informações, enfim, somos atingidos por tantos tipos de estímulos a todos os momentos. E Frankl diz que, na verdade, essa aceleração pode ser, na verdade, uma busca vã da compreensão da frustração existencial. Então, a Sônia já está aqui conosco e quero hoje trazê-la com muito carinho. Deixa eu chamar a Sônia aqui nesse momento. Se qualquer coisa der algum probleminha na internet, minha gente, fique conosco que a gente retorna, tá bom? Como eu disse para vocês, houve uma instabilidade na plataforma. Eu até avisei a Sônia que houve uma instabilidade. Qualquer problema a gente tenta. Sônia, na verdade, eu conheci essa grande pessoa, essa grande logo vivente, em primeiro lugar, na primeira turma de terapia de Petrópolis. Estava falando como eu te conheci. Boa noite. Boa noite, Luciana.
A sua imagem aqui, para mim, está congelando um pouquinho. Deve ser realmente a instabilidade, né, da internet, do Instagram. É Mas estou te verdade. Você ouvindo. consegue me ouvir, Sônia? Eu consigo te ouvir, mas a imagem está toda embaçada. Entendi. Vamos perguntar para os que estão nos ouvindo e nos Sim, vendo. Gente, claro. dá um ok. Como que está a imagem da Sônia e a minha imagem, se está ok, qual que está embaçada. Dá um retorno para a gente. A minha imagem está ruim ou da Sônia está ruim? Como está? Eu tentei fazer uma live mais cedo, Sônia, e ficou muito instável. A gente percebeu que não era nem problema da internet, era do Instagram mesmo. Estava bem Instagram. instável. A gente tenta, vamos ver até onde dá. Vamos ver, vamos ver. Imagem ruim. Opa, opa, estamos aqui. Vamos lá, vamos tentar. Sim, vamos tentar. Você consegue me ver bem? Ver e te ouvir bem. Tá, que bom. Então, deixa eu até printar. É Pronto. verdade. Sim, uma É uma alegria. alegria. Uma alegria mesmo receber o seu convite, viu, Luciana? Tenho essa honra e o privilégio, o seu trabalho eu tenho acompanhado quando dá, nem sempre é possível, né? Mas tenho acompanhado os posts, seu trabalho é belíssimo. Estou na fila para receber o autógrafo, viu? Já ouvi muitas pessoas elogiando o conteúdo do seu trabalho, do seu livro. Eu já fiz lá a minha encomenda, a minha solicitação e eu quero com autógrafo. Ah, gente. É com muita honra. Nossa, com muito carinho. Você é uma figura de referência, não só para mim, mas para todos nós que somos logo-viventes. Amém, amém. Quem não te conhece, Sônia, por favor, se apresente para aqueles que estão aqui hoje na nossa live. Ah, sim. Sou a Sônia Nascimento, sou mãe de família, tenho 59 anos, sou mãe de uma filha linda, né, Mariana Nascimento. Sou apaixonada pela logoterapia. Aposto que muitos iriam esperar eu falar. Sou apaixonada pelo meu logo-marido, sim. Sou também um casamento de 34 anos, com a graça de Deus. Ele realmente é um logo vivente, ainda que não seja da área de psicologia. Sou psicóloga clínica, amante mesmo da logoterapia, mesmo viver a logoterapia para mim é uma missão. A conheci em 1995 e hoje sou a responsável eu e uma equipe pela Logo Rio, que é a logoterapia na cidade do Rio de Janeiro. Claro, nós fazemos aquilo que podemos para levar esse tesouro, né, Luciana? Que é a logoterapia, para possibilitar que muitas outras pessoas possam conhecer. Né? E essa sou eu. Tudo isso sou eu. Enfim, Sônia, ontem nós falamos com a Clarissa Davico, com a psicóloga Clarissa, você a conhece. Que Falamos linda. de reflexão, né? E hoje nós vamos falar sobre outra ferramenta logoterapêutica, que é o diálogo socrático. Só que antes de entrar nessa ferramenta de forma bem direta, eu estava, antes de você entrar, falando um pouquinho sobre as expressões do vazio existencial, né? O que é o vazio existencial, o termo mesmo que Frank cunhou, e que, na verdade, é essa frustração da própria vontade de sentido. Né? Na sua perspectiva, Sônia,
quais são as maiores expressões de vazio existencial no nosso tempo? Nesse cenário que vivemos hoje, que é bem peculiar porque vivemos a pandemia, né? Sim, verdade. Muito boa essa pergunta, Luciana, porque, claro, eu vou falar do lugar, não apenas de logovivente, mas principalmente como profissional da especialista em logoterapia, como psicóloga clínica. Então, eu vou falar da minha prática clínica de alguns anos com a logoterapia. Claro, quando se fala de logoterapia, automaticamente até se refere ao sentido, porque ela é a psicoterapia do sentido. Eu gostei muito, enquanto eu ainda não entrava, você já estava fazendo uma contextualização linda, com bastante leveza e propriedade, foi muito boa mesmo, né? Porque dá uma base. Mas a logoterapia, ela também trata do vazio existencial, não somente. Né? Então, bom também dizer, Luciana, ou seja, esclarecer, né? Que o vazio existencial não é, de fato, ou não é como muitos pensam que é uma psicopatologia. Não é. Ela é da ordem, ainda que se revela como muitas expressões, né, se revelam como uma psicopatologia. Muitos confundem, mas não é. Ela é de uma, digamos, de uma patogenia. O vazio existencial tem a ver com uma patogenia, não com uma psicopatologia, entende? Então, respondendo à sua pergunta, o contexto, né, sobre o vazio, é bom lembrar o que Frankl sempre nos coloca de alguma forma em seus livros, né? Principalmente Vontade de Sentido, onde ele fala que o homem passa a sua vida tentando se humanizar. Ou seja, ele busca o sentido sempre. É uma característica humana, essa busca do sentido. E, claro, ninguém aparece em consultório, Luciana, se tiver repleto de sentido. Na verdade, sim, aparecem na nossa clínica, em nosso consultório, aquele que vive ou o vazio existencial, a frustração existencial, a ausência de sentido, às vezes uma angústia, que, na verdade, é um vazio existencial disfarçado. Por quê? Eu quero trazer isso também, né, como colaboração. Muitas das vezes, principalmente nas mídias, o vazio existencial ele está disfarçado. Ele se disfarça. As pessoas buscam, através da mídia, passar uma imagem que, na verdade, no setting terapêutico, nós conseguimos identificar que aquela imagem é algo do imaginário, é algo de uma frustração de fato existencial. Então, seja Facebook, sejam as mídias sociais, muitas vezes um sorriso esconde um vazio, uma ausência de sentido. E é nesta direção que nós, logoterapeutas, psicólogos clínicos, iremos investigar esse disfarce, né? Essa expressão disfarçada, na verdade. Muitas gargalhadas, muitos sorrisos, na verdade, quando na clínica nós vamos investigar, seja com as técnicas, né, pertinentes àquela personalidade ou pertinente àquela história de vida, porque pertinente não é qualquer técnica que vamos pegar para todos. Cada um é cada um. Precisaremos trabalhar a singularidade do ser humano, da pessoa.
Mas, veja, eu estou falando tanto para lhe responder que hoje, atualmente, as manifestações mais expressas em consultório é consumismo, compulsão, as manifestações da ausência de sentido, ou seja, da frustração e do vazio existencial. A insatisfação de tudo. Eu acompanhei um caso muito recente, continua comigo, claro, mas de uma insatisfação por tudo. E, na verdade, chega com uma queixa específica de insatisfação, ou seja, na anamnese, na entrevista inicial. É claro, no formulário, a própria pessoa ela é responsável por pontuar aquilo que ela deseja tratar. Poucos, muito poucos mesmo, declaram. Eu acho que vocês estão ouvindo? Ficou sem som. Ficou sem som? Eu estou te ouvindo. Ai, que pena. Eu não consigo ler. Eu sei que deve ter alguém. Está me ouvindo, Luciana? Vocês estão ouvindo, gente? Está tudo bem? Acho que o som voltou. Voltou? Aqui eu estou te ouvindo bem. Eu não estou ouvindo a Sônia. Não está me ouvindo? E vocês estão ouvindo, então tá maravilhoso. Se vocês estão ouvindo, é isso que importa. Tá todo mundo falando que tá te ouvindo, Sônia. Que está me ouvindo? Então, pode continuar, pode continuar. E você não está me ouvindo? Como é que você vai me perguntar? Não estou te ouvindo. E como você vai me perguntar? Então, vou falar para que... Deixa eu ver se eu coloco aqui. Pode falar que eu vou te ouvir aqui. Ah, tá. Então, o que eu estava falando sobre as manifestações, as expressões hoje do vazio existencial, digamos, identificados na minha clínica. Claro, existem diversos. Eu falei da insatisfação de tudo, falo também de um consumismo exagerado, compulsão, uso de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, desde o álcool, compulsão por comida também, e outras compulsões. Falta de projeto de vida também é uma expressão de um vazio, de uma frustração. Há um outro também, Luciana, que eu digo que é bem frequente, e eu estou lembrando dele agora e por isso eu estou anotando, que é a inautenticidade. Inautenticidade em função das próprias relações sociais. Ou seja, a pessoa ela não consegue ser autêntica na relação com o outro. E isso causa nela uma frustração da ordem da existência. Porque ela, muitas das vezes, ela carrega uma insatisfação com ela mesma. E isso pode levá-la a uma autocondenação. É o que ela leva para a clínica, no seu discurso, na sua fala, na sua queixa. E muitas das vezes, essa ausência, essa falta deste sentido, ela queixa-se como medo. Medo de perder o amor, a atenção, a amizade, compreende? Então, a inautenticidade também
leva a uma falta de sentido para a pessoa. É uma expressão. Outra expressão também, ausência de autoconhecimento. Entende quando a pessoa ela não sabe quem ela é? Ela sabe falar de características que ela tem, mas ela não sabe se dizer efetivamente quem ela é como pessoa, como existência. E o diálogo socrático, enquanto ferramenta, enquanto recurso, enquanto técnica, ele vai proporcionar ou vai abrir possibilidades para esse autoconhecimento. Acho que eu falei muita coisa. Tá chegando atrasado para mim, mas eu tô te ouvindo. Falei vamos muita começar, coisa, então. Vamos falar do diálogo socrático? Sim, claro, claro. O que é? O que é? Você gostaria que eu falasse o que é o diálogo socrático? Luciana? Opa, não estou te ouvindo. Não está me ouvindo? Perdão, Sônia. Eu não estou te ouvindo de fato. Mas se as pessoas estão ouvindo, você pode continuar falando do seu tema, que é o diálogo socrático, de forma livre. A live é sua, tá bom? Sim. Mas então, você quer que eu tente escrever, que eu não enxergo também. Mas veja, vou falar um pouquinho o que é o diálogo socrático. Na verdade, o nome já diz, né? Sócrates, todos nós aqui, acredito, né, saibamos quem foi Sócrates. Mas eu trago uma curiosidade. Sócrates, ele foi filósofo, sim, mas ele também seguiu uma profissão do pai, que foi escultor. Ele provocava, mas não deixou nada escrito. Sócrates não deixou nada escrito. Quem escreveu sobre Sócrates foi um discípulo, Platão. Mas veja, se muito, por que eu estou trazendo isso? Porque nem todos aqui, acredito, sejam psicólogos, né? Sejam filósofos. Eu também não sou filósofa, mas sou psicóloga. E na psicologia nós estudamos um pouquinho, né? De Platão, mito da caverna, enfim, estudamos um pouquinho. E Sócrates, por que diálogo socrático com a logoterapia e como ferramenta, ou como você chamou, como recurso, né? Ferramenta, recurso, técnica. É uma técnica que é utilizada por todas as psicoterapias, na verdade, né? A logoterapia, ela só tem uma diferençazinha para as outras, né? Na verdade, essa técnica do diálogo socrático, ela é utilizada certamente em 95%, 95% de todo o encontro terapêutico. Ou seja, é tudo através do diálogo, que não é uma conversa. O diálogo socrático é aquele que tem a capacidade de provocar. Bom falar nesta palavra provocação, Luciana, porque Elizabeth Lucas, discípula direta de Frankl e aluna, ainda é viva, né, graças a Deus, mora em Viena. Ela dizia, tem um livro dela, acho que é Psicoterapia e Sentido, e ela diz algo que me marcou muito, porque eu percebo isso em meus pacientes. Em alguns, tem paciente que vai embora e não volta mais. E tem paciente que compreende, né? Na verdade, ele consegue compreender, na verdade, ele consegue sentir. Elizabeth Lucas, ela chama o diálogo socrático como se fosse uma luta entre o logoterapeuta ou
o terapeuta e o seu paciente. Por quê? Dá a impressão, porque o logoterapeuta vai provocar, ele vai usar, na verdade, ele vai usar, segundo Tiago Aquino, né, que é um grande logoterapeuta também, um dos seus livros, Tiago Aquino menciona 2 momentos do diálogo socrático, para que o diálogo socrático, de fato, alcance o seu objetivo. Tiago Aquino, ele fala da refutação, refutar, né? Onde o logoterapeuta aproveita de algumas palavras contraditórias para provocar este paciente. Né? Provocar, eu já vou explicar, né? Porque o objetivo do diálogo socrático nada mais é, como Lucas diz, é formar uma aliança. Eu acho isso muito bonito. Essa frase de Lucas, ela diz, muitas das vezes o paciente vai compreender como se fosse uma luta, uma provocação, uma briga. Tem um galo cantando aí, Lúcia. Tem um galo. E também, ao mesmo tempo que Lucas fala da luta, ela fala que em pouco tempo o paciente compreende que, na verdade, é uma aliança. Isso é muito profundo, isso é simples e é muito bonito. Né? O Efrem Martinez, ele, né, tem um livro, eu separei aqui para mostrar. Você deve conhecer. Vendo? Então, Efrem Martinez, ele tem esse livro todo chamado O Diálogo Socrático. Efrem Martinez é psicólogo clínico colombiano, né? E faz um trabalho muito interessante, muito bonito mesmo. É professor de logoterapia também. Então, ele vai falar, claro, muita coisa, mas é algo também que eu acho muito bonito e faço questão de destacar. Efrem Martinez, ele vai falar que o diálogo socrático, ele é a arte de perguntar, que é a maiêutica, né? Então, veja, esta arte de perguntar, ela está ancorada em 3 eixos simples. O que, como e para quê. O que, como e para quê. Ou seja, o logoterapeuta, ele se apropria destas referências para provocar esse diálogo, que o objetivo nada mais é do que fazer com que o próprio paciente possa parir, né, o seu sentido, ou um feixe, o espectro do sentido, na verdade. E muitas das vezes nós, logoterapeutas, somos lidos como parteiros do sentido, porque levaremos, a partir da técnica do diálogo socrático, ao paciente parir esse sentido de fato, ou, pelo caminho dos valores, encontrar o caminho para o sentido. Respondido? Eu estou ouvindo atrasadinha aqui você. Sim. Mas, Sônia, sim. Todo mundo está escutando a gente bem? Está me escutando, né? Eu estou. Existem algumas atitudes concretas dentro do diálogo socrático?
sem ser essas três fases, esses três processos do que, para quê e como, mas existem atitudes socráticas. Como esse processo acontece na clínica? Ah, entendi. Que lindo isso. É interessante, sim. A atitude é sempre do logoterapeuta. Por quê? O diálogo socrático é uma das técnicas que o profissional se utiliza para que o paciente possa ser tratado do seu vazio existencial, da sua queixa. E o logoterapeuta, claro, ele não dá sentido a ninguém. Ele abre, né, ele vai acessar, possibilitar, através de ferramentas, com que o próprio paciente ele desvele, ele consiga desvelar o que de fato é inerente à pessoa humana, que é a questão da sua espiritualidade, que é a dimensão noética, é o nous. Né? Atitude concreta, sim, existe a que nós chamamos de atitude socrática. A atitude socrática do logoterapeuta ou do psicólogo especialista em logoterapia nada mais é do que empatia, acolhimento. Eu diria que uma atitude socrática é o logoterapeuta deve ter empatia, ele deve ter acolhimento, ele deve ter humor também, que é uma das ferramentas também, segundo Frankl, né? Mas o diálogo socrático, ele é sustentado, de fato, com uma atitude firme, assertiva. Por isso que Lucas diz que, muitas das vezes, o paciente acha que está tendo uma certa discordância do seu psicólogo. É como se fosse uma luta, né? Porque, na verdade, o diálogo vai provocar. O logoterapeuta, para, de fato, extrair ou possibilitar com que haja um retorno positivo da utilização desta ferramenta, ele, inevitavelmente, ele precisa ser firme, assertivo, não é ser autoritário. Não é ser autoritário, é ter uma autoridade amorosa nas colocações para que possa haver as perguntas e, de fato, haver as refutações e a maiêutica de fato. Então, veja, algumas vezes o logoterapeuta parece duro quando ele é mais assertivo. E Frankl, você vai lembrar, Luciana, que Frankl foi perguntado numa determinada conferência qual era a diferença entre logoterapia e psicanálise. E aí ele diz, claro, não vou me alongar nisso, mas ele fala bem do diálogo socrático aí, quando ele responde que na logoterapia o paciente, muitas das vezes, vai ouvir coisas desagradáveis de se ouvir. Ou seja, coisas que ele não gostaria de ouvir. Mas, ora, se uma psicoterapia centrada no sentido da vida, ela tem um foco de mudanças, as mudanças serão sempre positivas no caminho dos valores, né? É preciso que haja, de fato, uma forma do logoterapeuta construir o vínculo. Nós não podemos, logo de primeira, nas primeiras sessões, usar do diálogo socrático. Vou mudar um pouquinho a minha resposta. Não que não podemos, não nos convém. Não nos convém, enquanto psicólogos, logoterapeutas, usarmos
o diálogo socrático logo nas primeiras sessões, entende? Até porque nós ainda estamos e precisaremos observar quando o vínculo se formará. Porque o que cura, na verdade, a maior técnica é o vínculo. Na verdade, o que Frankl diz, que a maior técnica não é o diálogo socrático, não é a intenção paradoxal, a apelação, denominador comum, nada disso, e sim a relação humana. A relação que deve ser dentro do diálogo socrático, Luciana, ela deve ser uma relação de coexistência. Me compreende? Vou explicar, abrir um pouquinho. A relação de coexistência é aquela relação entre o eu e o tu, que formará o nós. E se não houver isso, segundo Frankl, passa a ser uma conversa e muitas das vezes um monólogo. Compreende? Sim, sim, estamos ao som do galo, né, Sônia? Sim. Eu estou achando muito bonitinho. Muito bonitinho. Tem um galo que está cantando aqui, que na hora dele cantar, ele está cantando. Tá ótimo, ele já deve ter... Sônia, perfeitamente, você foi de uma excelência. Só que tem talvez alguns ouvintes aqui na nossa live que estão muito ansiosos por uma prática, assim. Fala pra gente alguns exemplos práticos, alguma aplicação que você fez do diálogo socrático, que foi interessante assim na sua prática clínica, que você fala assim, nossa, isso aqui é muito interessante de eu passar para vocês, que funcionou ou outra que não funcionou, como você disse, né, que talvez tenha alguns pacientes que não voltam mais porque não compreendem, né, mas tem outros que funcionam muito bem, né, e você foi tão perfeita ao dizer que cada um na sua unicidade vai ser... o psicoterapeuta vai ver aquela técnica específica, né? Então, na verdade, fala para nós uma prática clínica sua que chamou sua atenção e que para nós pode elucidar melhor sobre o que é o diálogo socrático. Então, mas na verdade, Luciana, o diálogo socrático ele se dá em toda a psicoterapia, toda, como inicialmente eu disse, toda a psicoterapia, inclusive em qualquer outra abordagem. A base é o diálogo socrático. A única diferença é que, na verdade, na logoterapia, como uma terapia complementar, ela foca a questão do sentido. E veja, o diálogo socrático, que vem de Sócrates e que é uma provocação, para lhe dizer, todos os meus atendimentos eu poderia trazer testemunhos. São muitos os testemunhos. O maior testemunho é a frequência na minha clínica, onde eu posso dizer, claro, que há uma frequência significativa, porque ao não fazer divulgação, nunca fiz uma divulgação do meu consultório, ainda assim quem está, e acredito que se tiver paciente aí nos ouvindo, ou quem já tenha sido minha paciente, meu paciente, possa se dizer. Porque há, sim, muitos dos pacientes vão indicando outros, porque chegam em um determinado momento e diz, aquilo que a senhora me provocou fez todo um sentido. Eu entrei no banheiro, na sala de espera, eu chorei, mas não vai usar assim, mas eu vou usar para você. Mas eu parei, aquilo não saiu mais da minha mente e eu ressignifiquei toda a minha queixa. E este mesmo paciente é que me indica diversos outros.
Então, na verdade, não existe algo, existe o que Tiago Aquino, o que Efrem Martinez, o que Daniele Brusoni, todos estes que são discípulos, né? Podemos dizer discípulos de Franco e que nós bebemos, eu gosto muito destes dois livros, que é o Diálogo Socrático em Psicoterapia do Efrem e o Manual de Psicoterapia também, com enfoque logoterapêutico, né? Na verdade, o que eles dizem? Fala dessa técnica, mas que está pautada nesses 3 eixos, que são 3 palavrinhas. O que eu poderia até trazer aqui, né? Eu não sei, um exemplo aqui do livro, né? Não meu, mas claro. Ele fala, as 3 perguntas básicas é o que, o como e o para quê. E ele pergunta assim, claro, dentro de um contexto de queixa ou de relato, nós podemos abrir. O logoterapeuta, ele vai provocar de uma forma assertiva. Se não tiver essa, digamos, não seriedade, que todos são sérios, claro, mas se não tiver essa assertividade, muitas das vezes o próprio paciente ele não se dá conta que está sendo uma pontuação, porque o paciente ele nunca sabe qual é a técnica que o logoterapeuta está usando, entende? Nós é quem sabemos. Então, nós provocaremos a partir de uma refutação, de fato, de uma contradição, da retórica mesmo, entende? Então, é baseado no contexto. Eu não saberia especificar, tem aqui diversos exemplos no livro, mas especificar o certo diante de tantos atendimentos clínicos, né? Eu continuo atendendo e vejo que a técnica diálogo socrático, inclusive online, ela traz sentido, ela possibilita esse encontro. Entende? Eu diria que a sociedade vem precisando de uma pedagogia do sentido, como menciona a doutora Marina Lemos Freitas e o doutor Daniele Brusoni também, né, que é a logoterapia na educação. Então, são referenciais, né, que penso que, enquanto mãe, enquanto pais, muitos, eu não sei quem são pais, mães ou formadores ou acompanhadores, mas que nós precisamos lembrar nas nossas relações que há uma necessidade emergente de uma pedagogia do sentido, ou seja, uma educação, uma formação neste sentido. Estou falando muito, Luciana. Eu me empolgo, você me conhece, eu me entusiasmo por demais ao falar de logoterapia, né? E acabo, daqui a pouco, termino o nosso tempo. Eu não sei se você me ouve bem. Sônia? Sim. As pessoas estão perguntando o nome dos livros que você está mostrando. Você pode mostrar para nós? Diálogo Socrático. A gente vai escrever aqui nos comentários, gente, o nome do livro, que tem alguns profissionais aqui querendo saber. Então, existem diversos casos clínicos aqui. E ele, o Efrem, ele é muito didático, né? Quando ele explora as perguntas socráticas. É um livro fininho, olha. Muito bom. O Diálogo Socrático na Psicoterapia. Este eu diria que é o meu maior referencial.
O meu é de 2011. O meu é de 2011. E tem esse também que eu gosto, que é um manual, viu? Manual de psicoterapia com enfoque logoterapêutico. Também do Martinez. São os dois que me referenciam, né? Claro, diversos outros autores também falam da maiêutica, fala das técnicas, mas eu gosto muito desse. O Fabry, José Fabry também, em A Busca do Significado, ele não fala tanto, não explora tanto, mas ele pontua sobre o diálogo socrático também. Ótimo, Sônia. Eu tô te ouvindo com retorno aqui, com atrasozinho, por isso que eu demoro a falar para você. Me perdoe, nos perdoe. Não tem problema. Mas eu quero lhe agradecer pela explanação excelente dessa ferramenta que você escolheu para poder, na verdade, contribuir um pouco mais, né? Contribuir com um pouquinho, né, dessa live, mas a sua presença para nós é extremamente enriquecedora. Pela sua forma de ser, antes de você entrar, eu também falava do ser logo vivente que você é, e, na verdade, isso que cativa e que faz com que a sua fala fique aconchegante aos nossos ouvidos, né? Então, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, o quanto foi muito bom te ouvir e entender um pouco mais sobre o diálogo socrático. Muito obrigada. E se você tivesse uma frase última para deixar aqui para nós, para todos os profissionais que estão aqui hoje nos escutando, logoterapeutas, psicólogos, aqueles que não são psicólogos, mas em vista de tudo que você tem visto nesse recorte, como eu disse no começo, né? Esse recorte bem peculiar da pandemia, né? Que estamos vivendo um momento único, a respeito, né, do que vivemos hoje. O que você pode falar à luz assim da logoterapia para cada um de nós? Então, eu diria, não considerando apenas, né, esse momento de contingência sanitária, de saúde, mas eu diria que, a partir do diálogo socrático, seja com e por amor, com amor e por amor. E que nossas palavras, nossas perguntas, nossas intervenções noéticas, como profissionais, ou nossas intervenções nas nossas relações, elas sejam sempre para o bem. Sempre para o bem, sempre para somar. Por quê? Nós temos a consciência do científico. E se nós carregarmos o amor no coração, não tem chance de errar. Quero te agradecer muito, Sônia. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu não estou te ouvindo, sim, mas você conseguiu terminar a sua explanação? Consegui. Consegui, já dei as. Muito obrigada. Quero agradecer a todos que ficaram com a gente aqui, ó, até agora. Não sei quantas pessoas tem, não sei quem me conhece, realmente eu tive muito trabalho hoje em reuniões, não consegui divulgar a tempo, publiquei de manhã, mas não passei internamente para alguns amigos, né? Mas eu quero agradecer a todos que pararam suas vidas um pouquinho para nos ouvir, Luciana, e agradecer sinceramente ao seu convite e a confiança que você tem na seriedade do meu trabalho. Muito, muito, muito obrigada. Coração com gratidão, Sônia. Gratidão, nos perdoa as intercorrências, mas esse encontro existencial é único. Esses encontros aqui passaram por nós mais de 70 pessoas. Olha. Eu quero agradecer a sua presença e dizer que amanhã nós temos Michele, a psicóloga Michele, falando sobre autodistanciamento. Vou tentar. Sônia também conhece Michele, né? Claro, as duas, Clarissa e Michele, são especialistas em logoterapia maravilhosas.
profissionais muito competentes, éticas e vivem a logoterapia. Isso é muito mais importante para todo profissional que é da área, ter aquele que vive de fato. E as duas meninas são lindas. Eu farei de tudo para estar presente amanhã. Muito obrigada, Luciana. Grande abraço. E uma boa noite a todos. Obrigada, minha gente.